Meu nome é Francine Ribeiro. Eu ajudo pessoas a encontrar o amor nas suas vidas e nas suas relações. E hoje a gente vai falar sobre o tema Eu deixo ir para poder voltar. Envolver, conversa sobre apego, liberdade e muitas outras coisas que envolvem tudo isso. Então vamos lá, vamos entender o que é isso. O que é deixar ir? O que para você é deixar ir? Será que a gente sabe deixar ir? Muitas histórias estão chegando no meu direct. E ótimo, continue me enviando suas histórias, que assim que casar com uma live, a gente vai e compartilha aqui com vocês e traz dicas para a sua história. Tá bom? Então, vamos lá. O que é deixar ir? A gente acha que sabe deixar ir, mas muita gente não sabe deixar ir. Porque deixar ir é um ato de soltar. É um ato de estar pronto e com coragem para libertar. E o que é libertar? O que é deixar ir? Muitas vezes a gente acha que o amor, que a relação, que o relacionamento, para existir, deve ter garantias. Muitas pessoas pedem e precisam de garantias para se sentir seguro de estarem nas relações. E claro que já de cara você pode pensar assim, não, Fran, peraí, você vai me dizer que num casamento não precisa ter obrigações, que não precisa ter pontos de tem que ser livre, não, como assim casamento vai ser livre? Sem nenhum tipo de cordinha? Não tem como, eu vou fazer um contrato, eu vou assinar um papel. Um casamento tem que ter acordos de alguma forma de aprisionamento. Eu sei que a gente pensa isso. A gente não só pensa isso, como a gente aprendeu assim. E a gente não só aprendeu assim, como a gente assiste isso na vida de quase todo mundo. É muito difícil encontrar uma pessoa que saiba viver liberdade dentro da relação. A gente tem uns medinhos aí que a gente vai falar sobre eles, mas deixar ir é um ato desapegado. Desapego é o contrário de apego. Quando eu apego, eu prendo. Quando eu desapego, eu solto. A questão é que eu não sei como amar profundamente e soltar. Quanto mais eu amo, eu quero colocar numa caixinha e prender. Quanto mais eu amo, eu não quero deixar ir. A gente tem um medo danado de abrir a gaiola e vai que o pássaro não volta. A gente tem um medo danado de permitir, ousar viver um relacionamento livre, sem prender o outro. E quando eu falo livre, vamos explicar assim o que é ser livre dentro de uma relação. Eu não tô falando de uma relação onde você, tipo assim, ó, você fica com quem você quer, eu fico com o que eu quero, eu faço o que eu quiser, você faz o que você quiser, e aí a gente fica tudo bem. Não, não é isso. Mas eu falei ontem aqui, a gente falou um pouquinho, um assunto pouco parecido com esse, mas ontem a gente falou exatamente sobre desapego. O foco ontem foi desapego, que é um obstáculo para que você possa ter um relacionamento de verdade, que é um facilitador para que a gente possa ter um relacionamento extraordinário. Então a gente vai pegar alguns pontos em comum, mas o nosso foco hoje vai ser a liberdade. Então, a gente acha que a gente tem que prender a pessoa que a gente ama, que a gente tem que ter a garantia de que aquela pessoa vai estar junto com a gente. A gente faz tanto isso, tanto, sem perceber, a gente começa a entregar para o outro a segurança, a minha segurança. Porque a minha segurança está na pessoa estar comigo. Se a pessoa vai embora, eu perco o meu chão. Eu fico inseguro. Eu fico perdido. Eu depositei no outro algo muito importante, que é meu, que é a minha liberdade, que é a minha segurança, a minha liberdade de estar
inteira. Quando eu comecei a aprender sobre alma gêmea, quando eu era pequena, assim, adolescente, que eu comecei a pensar sobre isso, eu achava que a alma gêmea era uma parte minha, que assim, ele ia completar o que faltava em mim e eu ia completar o que faltava nele. Mas, na verdade, um relacionamento saudável não são feitos de duas partes, são feitos de dois inteiros. É exatamente quando uma pessoa está inteira dentro de uma relação que existe liberdade. Porque eu não preciso do outro. Olha que frase forte. Eu não preciso do outro para amar o outro. E o outro não precisa de mim para me amar. Eu não tenho que ser útil para ser amado. Olha que coisa forte. Porque isso mexe lá nas nossas crenças históricas. Isso mexe lá nas nossas crenças genéticas. Isso mexe lá no nosso passado, onde a gente acreditou que para a gente ser amado, a gente tinha que fazer, ser útil, ser a melhor mulher, ser o melhor marido, que eu tinha que suprir todas as necessidades para poder ser indispensável. Sendo indispensável, eu ia ter aquela pessoa do meu lado, ia ter a garantia daquele amor. E aí eu pergunto para você, você precisa de garantia para se sentir amado? Quais são suas garantias? Você precisa de quais garantias para você se sentir seguro na relação? Tem pessoas que precisam ouvir eu te amo o tempo todo. Tem pessoas que precisam dar provas de amor, trazendo presentes o tempo todo. Tem pessoas que se der um deslize, tipo assim, eu marquei 8, se eu chegar 8h30, olha, você não cumpriu com o acordo. Pessoas que precisam de prova o tempo todo, cansa pra caramba isso na relação, sabe? Cansa quando eu fico precisando de prova. Então, eu não sei ser livre. Eu não sei ser livre nem sozinha e nem acompanhada. Às vezes até é mais fácil ser livre quando a gente está sozinho, não é? Não sei se você já experimentou isso, mas às vezes quando a gente está só, sem um relacionamento, sozinho, a gente está bem, tranquilo, forte, seguro. Aí quando a gente arranja um relacionamento, a gente fica frágil, inseguro, cheio de questões. Principalmente as pessoas que estão nos primeiros anos de relacionamento. Quando vai passando os anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos juntos, são outros tipos de questões. Geralmente são questões que trazem uma indiferença um do outro, são questões que trazem o outro não dá mais a importância, a paixão, ao toque, ao agrado um do outro. Mas muitas vezes, quando a gente está construindo esse relacionamento no começo dele, dentro dele, a gente tem medo de perder. E a liberdade é você ter segurança. Como é que você poderia ser seguro? Fala para mim, pensa aí, fala para mim. O que é que te traz segurança para que você possa libertar o outro? E aí eu conto uma historinha para vocês que um exemplo. Imagina que você tem numa praça um monte de pombos no chão. E aqueles pombos têm muita costume de estar com pessoas. Então eles ficam no chão ali enquanto vocês caminham, enquanto a gente caminha. Mas aí você quer pegar um pombo na sua mão. E mesmo eles estando ali acostumados com a nossa presença, se você for correr para pegar o pombo e agarrar, ele vai voar. O que você precisa fazer para o pombo não voar? Pegar um milho ou um pão, alguma coisa, uma comida, colocar na sua mão e esperar. Esperar que o pombo fique ali. E isso não é um exemplo de fazer com que a pessoa coma na minha mão, não é esse exemplo, mas é o exemplo de que se você for correndo atrás de algo, esse algo vai sair. Mas se você fizer um movimento apropriado, aquele algo vai chegar. O movimento apropriado não tem que ter, não precisa ter sacrifício, dor, sofrimento,
negação de si mesmo, medo, não precisa ter nada disso. O movimento apropriado é uma segurança interna do seu valor, da sua importância, de quem você é. E anota uma coisa aí. Anota essa coisa que eu vou falar aqui. A forma mais segura de você estar num relacionamento que tenha uma estrutura, que tenha uma segurança de existir com estabilidade, é você mostrar 100% de quem você é, logo no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, logo de cara, mostra quem você é. A forma mais segura de você ter alguém que vai estar do seu lado o tempo todo, de que vai construir uma relação e uma relação legal, é você mostrar quem você é de cara, 100%. Será que a gente tem coragem de fazer isso? Você sabe por quê? Porque se você mostra logo quem você é, a pessoa vai poder decidir se ela quer ou se não quer. Mas se você não mostra quem você é, aí a gente casa. Aí quando a gente casa, vai chegar uma hora que a gente não consegue sustentar aquelas máscaras de boazinha, ou de certinha, ou de certinho, ou de muito gentil, se eu não for muito gentil, ou de muito educado, se eu não for muito educado. Então eu começo a mostrar quem eu sou. Aí o outro fala o quê? Ah, você mudou. Não é assim que eu te conheci, você mudou. Mas por quê? Porque o outro estava cheio de dedos, cheio de máscara, cheio de personagens para que você, para te conquistar. E você é a mesma coisa, a mesminha coisa. A gente se veste de um monte de máscaras e fica toda assim, toda sensual, toda linda, toda maravilhosa e casa. E cadê aquela sensualidade, aquela maravilha toda? Onde que tá? Então, a forma mais segura de você não ser traído numa relação é ser exatamente quem você é desde o começo. A forma mais segura de você não ser abandonado, rejeitado numa relação, é ser exatamente quem você é e dizer assim, olha, eu sou isso aqui. Dá? Tipo assim, e aí? Vamos? E a recíproca verdadeira, deixa o outro ser exatamente quem o outro é. Porque aí você vai poder escolher e você vai poder ver se é aquilo que você quer. A gente faz o inverso. A gente mascara o máximo possível, tira todos os defeitos que a gente puder. A gente quer se apresentar um ser perfeito, mas a gente não é. Aí chega lá dentro da relação, quando vocês já tiveram sexo, quando vocês já tiveram uma certa conexão, já começaram a se apaixonar, aí vem quem o outro é. E aí você começa a se cobrar do outro, começa a se frustrar com o outro, e aí começam as brigas. Ou começam as anulações, ou começa o sofrimento. Então, seja quem você é para o outro, assim como você é quem você é para um amigo. Por isso, o relacionamento amoroso, ele deve ser, a pessoa com quem você está, deve ser o seu amigo e o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Seja natural, seja espontâneo, seja livre. Claro que, trazendo um ajuste para o que é ser livre, liberdade não é libertinagem. Qual é a diferença? A diferença é que liberdade, você é você, sendo você, não para alguma coisa. Não para machucar, não para usar, não para manipular, não para conquistar um espaço, não para atrair. Você é livre porque você tem a segurança, a confiança de ser inteiramente quem você é. Você é livre e seguro para fazer escolhas e para desfazer. Gente, atenção a isso. A liberdade inclui a gente fazer escolhas e desfazê-las quando a gente bem entender. Mas a gente quer que o outro seja livre sem ser livre. Tipo assim, se você me escolheu, pronto, você não é mais livre nunca mais. Você vai ter que ficar comigo, me amando até eternidade. Se eu não quiser mais você, tá tudo bem, é porque aí a gente arruma justificativas, né? Mas o outro não pode. O outro não pode,
me descartar. Eu posso, porque eu vou ter justificativa. Olha, é porque o outro fez isso, é porque eu não estou sentindo mais, é porque, olha, chegou alguém que tocou meu coração, o que, é que eu posso fazer? A gente sempre tem justificativas, mas o outro não pode errar, só a gente pode errar. Eu nem estou falando que isso é um erro, mas é a nossa mente pensar isso. Não, o outro não pode mudar de ideia em relação a mim, porque isso é traição, porque isso é rejeição, porque isso é abandono, mas eu posso mudar de ideia em relação ao outro e não ser um abandono, ser apenas uma mudança de escolha. Ser apenas uma mudança de rota. Simplesmente aconteceu. Entende como a gente usa 2 pesos e 2 medidas? E não funciona assim na relação. Na relação é um peso e uma medida. O que serve para você serve para o outro. Não tem como você querer ser livre e prender o outro. Não tem como a gente querer a gente poder fazer tudo e o outro não poder fazer tudo. O outro pode fazer tudo assim como eu posso fazer tudo. Então, essa prudência vai deixando a gente maduro na relação. Porque é a criança que diz: olha, tudo para mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Eu preciso ser satisfeita naquilo que eu necessito e você tem que me satisfazer no que eu necessito. E aí vai ficar desequilibrado essa relação. Eu quero que você pense: o que é que eu exijo que eu não dou o direito do outro exigir? O que é que eu me libero fazer que eu não dou o direito do outro, que eu não dou o direito do outro estar livre para fazer? Exemplo. Imagina que você quer sair com as suas amigas. Você quer ir para o cinema com elas e vocês vão fazer um papo de mulheres. Tipo assim, olha, amor, vai ser um papo de mulheres. Então você sabe que não tem que ter homem, que a gente vai fazer fofoca, tipo assim, né? A gente vai brincar, a gente vai falar besteira. Então a gente vai sair para o cinema. A gente marcou, foram as amigas de infância e a gente vai fazer esse encontro. E aí, ai do seu marido, ou do seu namorado, ou do seu noivo que diga não. Você quer me prender? Eu não sou. Você não é o meu dono. Como assim eu não posso sair com as minhas amigas? Você não confia em mim. Por que que você está me prendendo? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ok, você pode sair com as suas amigas. Ai, que bom que eu posso sair com as minhas amigas. Ótimo. Agora, o contrário. Ele chega para você e diz: amor, eu vou sair com os meus amigos. Vou para o cinema, mesmo lugar, pode ser o mesmo lugar ou outro lugar. Vou sair com os meus amigos de infância. E olha, ninguém, nenhuma mulher pode ir, porque sabe, né? Papo de homem. Ah, já sei. Vai conversar sobre mulher. Vai começar a paquerar? Ah, já sei. Papo de homem não presta. Olha, eu acho melhor você não ir com os seus. Entende? A gente acha que o outro tem que confiar na gente, porque a gente pode. Mas a gente não pode confiar no outro, porque o outro não pode. Isso desequilibra a relação. Se eu quero que o outro confie em mim, eu tenho que desenvolver essa confiança em mim e no outro. Se eu quero que ele me autorize a sair com as minhas amigas, eu tenho que autorizar ele a sair com os amigos dele. E eu tenho que autorizar, nem é a palavra autorizar, porque a palavra autorizar significa que eu tenho posse sobre o outro, que eu tenho o poder de. Mas são pessoas, a gente não tem o poder de ir com o outro. A gente não pode ter a posse do outro porque são pessoas. Não é como um carro que eu tenho um contrato, né? No casamento a gente tem até um contrato. Mas não é como um carro que eu tenho um documento que prova que aquele carro é meu. Uma pessoa, eu não tenho um documento que prova que ela é minha. Mas eu posso ter um documento que prove um compromisso. E aí é um outro lugar de liberdade. Porque tem pessoas que pensam que liberdade é não ter compromissos. Tem pessoas que pensam que liberdade é não estar com ninguém. É não ser leal ao outro, a não ser fiel ao outro. Estar completamente livre é estar solto, sem nenhum tipo de compromisso.
E isso não é liberdade de verdade. Isso é a forma errada de pensar sobre liberdade. A forma errada de pensar sobre liberdade é: eu não me responsabilizo e não quero compromisso com você. Não, eu não quero compromisso. Eu saio a hora que quero, eu volto a hora que quero, eu faço o que quero, eu não preciso lhe dar satisfação porque eu sou livre. E um relacionamento não funciona assim. Quando a gente quando a gente escolhe se relacionar, quando a gente escolhe, a gente então assume o compromisso daquela escolha. Eita, que coisa, né? Esse tal de compromisso com a escolha, que chega perto de uma palavrinha que todo mundo foge, chamada responsabilidade. E para todo, assim, tipo, não todo mundo não. A grande maioria do nosso sistema de crença, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, acredita que responsabilidade é diretamente conectada a aprisionamento. Para eu ser responsável, eu tenho que me prender àquilo. E não é verdade. Eu vou te mostrar que não é verdade. Se você é uma criança, você pode dirigir? Não, porque você é uma criança, você não tem idade, você não tem responsabilidade para dirigir, você é só uma criança. Se você é uma criança, você pode viajar sozinho? Criança de 4 anos pode viajar sozinho para onde quiser? Não. Se você é uma criança, você pode casar e ter filhos de 4 anos de idade? Não. Você não tem responsabilidade nem estrutura para isso. Você é só uma criança. E aí a gente pensa que a criança é livre. A criança é livre? Você pode sair? A criança pode sair? Não. Pode viajar? Não. É independente? Não. Faz suas próprias escolhas? Não. Pode desescolher e escolher o que quer? Não. Como é que a criança é livre? A gente acha que ser livre é não ter compromisso. Isso não é verdade. Porque ser livre é poder ter e mudar os compromissos, é poder escolher. Ser livre é ser responsável. A responsabilidade faz parte do pacote da liberdade. Faz parte. Eu posso me sentir responsável em vários níveis, sendo livre ou não sendo livre. Mas eu posso ser responsável e ser livre ao mesmo tempo. Entende? Então, a gente acha que quanto menos compromisso, mais liberdade. Isso não é verdade. Aí a gente fica querendo fugir. A gente quer que o outro se comprometa com a gente, mas a gente não quer exatamente se comprometer com o outro, 100%, como a gente quer que o outro se comprometa com a gente. Dentro do casamento, a gente quer que o outro esteja ali para nós, mas nem sempre a gente está ali para o outro. Então, a gente deve ajustar isso dentro de nós, para eu poder encontrar esse lugar de liberdade dentro de mim. Eu preciso entender segurança interior e autoconfiança. Segurança interior e autoconfiança de entender que eu posso ser livre sem me perder na liberdade. Eu posso ser livre mantendo o compromisso. Eu posso ser livre escolhendo e sabendo que eu estou livre para escolher de novo, e de novo, e de novo. Então, a liberdade, ela tem a ver, essa liberdade mais plena, ela tem a ver com a nossa maturidade. Porque imagina o que uma criança faz com a liberdade. Né? Com a liberdade. Uma pessoa de 5 anos, qual é a liberdade de uma pessoa de 5 anos? Qual é a liberdade de um bebê? Quanto menos idade, menos liberdade eu tenho. O bebê nem consegue andar. Ele não consegue nem se mexer no berço. Quer dizer, hoje os bebês já estão, né, vindo assim, tipo, quase andando. Mas quanto menos idade eu tenho, quanto mais imatura eu sou, menos liberdade eu tenho. Então a gente pensa proporcionalmente, quanto mais maturidade eu tenho, mais liberdade eu tenho, porque eu tenho mais consciência e discernimento sobre o que eu posso escolher. Quanto mais clareza eu tenho,
mais liberdade eu tenho. Então, gente, olha só que legal. Quando eu estou dentro do relacionamento, que eu posso entender o meu autodomínio, domínio sobre minha energia, sobre meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, sobre minhas ações, sobre o que eu quero, sobre o que eu não quero, sobre o que eu escolho e não escolho. Quando eu tenho autodomínio, quanto maior o meu autodomínio, quanto mais eu souber lidar comigo, independente do outro, quanto menos eu sou influenciado pelo outro, quanto menos eu sou dependente do outro, quanto menos eu sou apegado ao outro, mais liberdade eu tenho. Mas não necessariamente liberdade, eu posso, para eu ter liberdade, eu preciso soltar no sentido de abandonar. Eu posso soltar no sentido de desapegar. Porque eu posso ser livre e saber a importância de tudo que tem ali sem apegar. Eu posso soltar, desapegar. E aí eu sou livre. Quando eu sou livre, eu posso viver uma relação extraordinária. Porque quando eu sou livre, eu permito o outro ser quem o outro é. E eu quero que você me diga, você escolheria se relacionar com uma pessoa que você se sente seguro em ser quem você é? Ou você gosta de estar com a pessoa que lhe cerceia, que lhe diz isso pode, isso não pode, é assim, não é assim. Isso você, até aqui você vai, não pode sair com suas amigas, só pode sair com as pessoas que eu quero. Como é que é para você? Você gosta de ter uma pessoa te cerceando, te cercando e te podando? Ou você gosta de estar com alguém que te traga a liberdade de ser você? Claro que você vai escolher alguém que quer que você se sente bem em ser livre. Óbvio que a gente vai escolher isso. Mas a gente não é isso para o outro. A gente não consegue ser livre para o outro, mas a gente quer que o outro seja livre para a gente. A gente prende o outro, mas quer que o outro nos liberte. E o que é que acontece? O outro vai querer ir embora. Quanto mais eu prendo o outro, mais o outro vai querer ir embora. Não tem a gente cresceu sabendo disso, assim, né? O ser humano é assim. Quando a mãe fala assim pro filho, filho, não leia isso aqui, tá? Essa carta aqui, ó, não leia. Aí, deixa eu ler aqui para ver o que minha mãe não quer que eu leia. Tudo que a gente proíbe é como se ficasse cheio de cores, como se aquilo acendesse, como se as luzes acendessem, como se a gente quisesse, tivesse uma gana. Não faça isso, é aí que a gente precisa fazer para ver o que tem ali dentro que não pode fazer, não é isso? A nossa curiosidade, enfim, as nossas questões humanas. Então, quando a gente diz assim para o outro, ok, pode ir. O outro, hã? Posso ir? Então agora eu quero ficar. Aí se você diz pro outro, você precisa ficar, eu não posso viver sem você, você tem que estar aqui do meu lado, você tem que estar comigo, fica aqui comigo, fique aqui. Aí o outro, não, eu quero ir, com licença. Entende? Então, quanto mais você prende, mais o outro quer ir embora. E quanto mais você solta, mais o outro vem. Porque aí o outro se sente tranquilo, leve. E a nossa mente é impressionante em relação a isso. Eu lembro que quando Mel era pequena, eu tenho 2 filhos, Ian, de 25 anos, e Mel, de 24 anos. E eu me lembro que quando eu dizia assim, que eu ia sair para algum lugar, que eu dizia assim para minha filha, filha, você não pode ir. Para onde eu vou, você não pode ir.
E ela ficava, mãe, por favor, eu tenho que ir, você vai me deixar aqui, mãe, eu tenho que ir. E ficava desesperada para eu levar ela. Aí, em outro momento, que eu ia para um lugar bem parecido, eu dizia para ela assim, filha, vamos comigo? Vamos, por favor, vamos comigo, eu quero que você vá comigo. Ah, mãe, que nada, eu não quero ir, não. De jeito nenhum, me deixa em casa. Não, mãe, por favor, vai sozinha, eu não quero ir. O nosso subconsciente, ele funciona de uma forma assim. Aquilo que eu proíbo é aquilo que o outro quer. Aquilo que eu exijo que seja é o que o outro vai querer se afastar. Então, o melhor para você ter alguém do seu lado é deixar o outro ser o que o outro é. E aí, quando o outro é o que ele é, a gente vai poder escolher de estar com aquela pessoa ou não. E aí, Fran, quando o outro não é. Só que assim, ó, deixa eu ajustar isso. O outro não é perfeito, tá? Nem você é perfeita, nem eu sou perfeito, ninguém é perfeito. Então, se eu exigir perfeição do outro, eu vou estar, né? Não é isso exatamente que eu estou falando. Eu não devo exigir perfeição do outro, porque ninguém aqui é perfeito na perspectiva humana. A gente é perfeito na perspectiva divina, porque na perspectiva divina tudo é perfeito. Mas, dentre todas aquelas qualidades e defeitos que a pessoa que eu amo tem, o que pesa mais? O que fica maior? O que eu consigo ser feliz com aquela pessoa do jeito que ela é? Então, deixa eu deixar essa pessoa livre para ser o que ela é. E aí, dentro disso, eu vou ajustando as questões. Mas, se eu começar a exigir, eu vou dar um exemplo do meu relacionamento. Eu sou uma pessoa que sou muito comunicativa. Eu gosto de me expressar, gosto de conversar, gosto de dar cursos, palestras, gosto de escutar, gosto de falar. Tá, eu tenho uma facilidade na minha comunicação. Paulo, meu marido, ele lê muito, ele parece uma sabedoria ambulante. Porque não é só saber, não, ele tem um conhecimento muito profundo, muito lindo das coisas. Eu fico falando, amor, no dia que você abrir a boca para o mundo te ouvir, nossa, vai ser uma coisa linda, porque a quantidade de coisas lindas que ele tem dentro dele e que ele sabe, e a forma como ele expressa, a forma como ele traduz o conhecimento dele é muito lindo, é apaixonante. Então, mas ele é mais reservado, ele só fala quando ele tem absoluta intimidade, e olhe lá. Claro que nos mapas ele fala que já fez mapa com ele, porque ele é astrólogo, um excelente astrólogo. Quem faz mapa com ele, que já fez mapa, sabe que ele fala, quando ele dá palestras, que ele dá palestras lindas sobre astrologia, sobre muitos temas lindos, geometria sagrada, um monte de coisa assim. Ele fala, e aí ele começa a falar, e aí ele fala. Mas no dia a dia, ele não era muito de falar. Agora ele tá falando mais. Mas ele não era muito de falar. Ele não era muito de elogiar. Ele era de agir. Tipo, ele me olha com carinho, ele me toca com carinho, ele tá sempre presente. Ele me ajuda em tudo que eu preciso, das coisas mais simples às coisas mais complexas. Tudo como se fosse dele. Só que ele não expressava elogio. Aí eu podia dizer para ele assim: você tem que me elogiar. Eu podia exigir elogio, né? Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu podia exigir dele elogio, eu podia impor alguma coisa, ou eu podia dizer assim: olha, ele é livre, ele é isso, e eu não quero isso, eu quero alguém que me elogie. Então, eu estou trazendo aqui o meio para a gente entender esse discernimento dentro da perspectiva do que é liberdade, de deixar o outro ser, e de você escolher estar ou não estar com aquela pessoa. Então, ok. Aí você identifica que existem algumas coisas no seu relacionamento que você não gostaria que estivesse ali.
Como, por exemplo, Paulo não me elogiar, certo? O que eu sinto quando Paulo não me elogiava, né? Porque isso já mudou, tá, gente? Quando ele não me elogiava, o que acontecia? Eu me elogiava. Eu começava a me elogiar, porque eu fazia isso. E aí eu chegava para ele e dizia assim, amor, olha que é sua mulher. Diz aí se a sua mulher não tá linda. Ele olhava para mim com toda a gentileza, com todo o amor e dizia, você tá linda, amor. E eu dizia, nossa, que coisa gostosa de ouvir, amor, que lindo. Fala de novo, a sua voz é linda. E eu adoro a voz dele mesmo, a voz dele para mim é linda. E aí ele falava de novo, eu, nossa, como é gostoso ouvir. E acabou, acabou. Deixava ele livre, sabe? Eu fiz apenas um comentário. Eu apenas plantei uma semente. E aí eu fiz isso várias vezes, até que uma vez ele me elogiou sozinho, sem eu dar um empurrãozinho. Quando ele fez isso, eu falei: caramba, que coisa linda, amor. Nossa, você falou sozinho. Que importante para mim isso, que lindo, gratidão. Então, eu mostrei para ele que eu estava vendo que era um avanço para ele. Porque, gente, todo mundo tem as suas questões. Eu tenho as minhas, você tem as suas, ele tem as dele. E todos os homens e mulheres têm suas questões. Tem pontos que a gente tem mais facilidade, tem pontos que a gente tem mais dificuldade. Tá tudo bem? E aí, hoje ele me elogia. Porque eu deixei ele livre. E eu só pontuei e ensinei a ele. Sabe? Ensinei a ele a fazer isso. Fazendo isso comigo. Fazendo isso com ele. Então eu elogio ele o tempo todo, em tudo que eu enxergo, em tudo que eu vejo maravilhoso, eu elogio ele o tempo todo. Porque elogio é um fermento para um relacionamento. Mas é um elogio que tem que ser verdadeiro. Não pode ser um elogio para conquistar algo do outro. Então você deixa o outro livre, para o outro ser quem o outro é. E dentro daqueles pontos que você sente que podem melhorar, você vai estimulando com que aquilo aflore com liberdade, sem impor, sem aprisionar, sem cobrar, sem julgar, sem exigir, sem dominar. Gente, domínio é uma coisa. Tem pessoas que se fazem de vítima, no sentido mesmo de se sentir vítima, para dominar e não percebe. Tem umas que percebem, outras que não percebem. Então, o domínio aprisiona muito as pessoas e faz com que as relações fiquem pesadas, e aí, às vezes, a gente nem sabe que o outro, por que o outro tá brigando. Eu vou dar um exemplo aqui, um outro exemplo. Imagine um casal que já convive há vários anos juntos. E assim, ela é uma pessoa que arruma a casa, que deixa a casa impecável, que gosta de tudo, sabe? Se tiver um arranhozinho na parede, ela já arruma alguém para ajustar. Nada fora do lugar, nada quebrado, casa linda, impecável, a roupa de cama, tudo muito lindo e organizado. E o marido é o oposto. Chega da rua, deita na cama do jeito que veio da rua, com sapato às vezes, enfim, o oposto. Diz que vai consertar uma coisa e deixa e não conserta, e ela fica ali porque ela, imagina, a pessoa que gosta de tudo muito organizado, tudo muito perfeito. Amor, não, deixa que eu faço. E aí, ó, 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquele negócio ali. E aí a pessoa vai ficando, meu Deus do céu, ele não faz, eu tenho que fazer, aí ele não pode. Sabe, essa questão. E aí, vou contar esse caso, tá? Imagina que teve um dia desses aí, ela sempre troca a escova de dente dele. Quando a escova de dente está ruim, desgastada, ela vai e compra outra. E sempre tem escova de dente extra em casa. Ela sempre deixa de reserva a escova de dente. E aí, um dos dias,
ela estava limpando o lustre, limpar o lustre, e aí ele falou, eu preciso de escova de dente. Aí ela pegou a escova de dente dele, que já estava esgaçada, que ela já ia trocar, e pegou a escova de dente dela também, que já estava um pouquinho assim. E aí ela pegou as duas escovas, deu uma para ele e pegou outra e ficou limpando o lustre com a pessoa. E aí o dono da escova, o marido dela, chegou e viu. Quando ele viu a escova, ele falou, como assim? Você pegou uma escova de dente para limpar o lustre? Aí ela falou assim, não, amor, mas o que tem? Eu pego essa escova de dente, eu troco por outra, eu sempre faço isso. Ele falou assim, não, mas você tinha que me pedir, como é que você ia pegar uma escova de dente? Gente, daí foi uma briga que eles ficaram uma semana sem se falar. Porque ele foi, não quis jantar, não quis conversa, porque daí ela começou a justificar, e tipo assim, não, mas olha, eu sempre sou eu que arrumo a casa, eu sou sempre eu que arrumo tudo, sou sempre eu que conserto tudo, sou sempre eu que cuido das suas escovas, sou sempre eu que cuido das suas coisas, sou sempre eu que faço tudo. Você disse que vai fazer e não faz. Como é que você agora reclama de escova de dente? E por que quando você fez isso e isso lá no passado aconteceu isso e isso? E por que nananana? E ele fala, mas por que você está rendendo essa conversa, criando problema, não sei o que, nananana? Você pegou uma escova de dente. E daí foi uma confusão. Aí ela chegou para mim. E ela disse, Fran, olha só, ele brigou comigo por causa de uma escova de dente. E aí eu ouço de uma forma bem imparcial, sabe? Eu ouço e eu avalio e leio os campos de energia e vou além, vou lá no fundo do coração da pessoa e leio. E aí eu perguntei para ela o seguinte, pedi para ela pensar no seguinte, e aí eu peço para vocês pensarem no seguinte que eu vou falar. Imagine que fosse Jesus, Jesus Cristo, ou Mãe Maria, alguém que vocês identifiquem como ser evoluído, iluminado. Imagine que isso tivesse acontecido supostamente com Jesus. Imagine que esse Jesus era uma mulher que tinha esse marido e que ia acontecer isso com a escova de dente. Porque eu disse para ela assim, eu perguntei para ela assim, por que você não pediu desculpa para ele e estava tudo bem? Não, Fran. Como assim você acha que eu tinha que pedir desculpa? Eu não fiz nada de errado. Eu é que repunho a escova de dente dele sempre. A escova já estava ali. Eu só não coloquei no lugar. A escova é nova. Como você quer que eu peça perdão para ele por uma coisa que eu não fiz de errado? Isso é me subjugar. Isso é me permitir ser abusada. Isso é me permitir ser violada. Eu não fiz nada de errado. E aí eu disse para ela assim, você prefere ter razão ou ter paz? E ela falou assim, eu prefiro não ser abusada, tipo assim, eu não vou pedir perdão se eu me sinto abusada. Aí eu falei, certo. Então aí eu botei Jesus no meio, né? Aí eu falei, imagina que é Jesus. Imagina que é Jesus que tá ali e que foi com Jesus que aconteceu. O que você acha? Vá para a nobreza de Jesus, bora. Pense na nobreza de Jesus, pense no amor de Jesus, pense na sabedoria, na segurança, na confiança. Pense em Jesus como ele, você entende que ele é. E agora imagine que ele fez isso com a escova de dente. E que o outro chegou e disse, amor, para Jesus, amor, por que você pegou uma escova de dente para limpar o lustre? Sem me pedir. E aí eu perguntei para ela o que Jesus falaria. E ela disse que Jesus diria assim, é apenas uma escova. Aí eu disse, certo, tudo bem. Aí imagina que ele fala assim, é apenas uma escova, mas você não me pediu para pegar a minha escova. O que você acha que Jesus falaria? Aí ela disse, me perdoe. Nossa, quando ela falou isso, o coração dela se abriu em luz. É como se a energia dela tivesse entendido um pouquinho do que é se relacionar. Ela simplesmente entendeu que a gente pode pedir perdão sem precisar estar subjugada, sem precisar estar se sentindo menor, sem precisar estar se sentindo diminuída, sem precisar se sentir vencida, sabe? Tipo assim, o outro venceu, o outro me venceu. Se eu pedir perdão, o outro me venceu.
E aí ela, nossa, ela falou, Fran, agora eu entendi. Entendi. E ela ficou toda serena, porque ela realmente entendeu que ela não precisa ter disputa de quem está certo, disputa de quem está aprendendo quem está dominando quem está com razão e quem está disputando por essa razão. Não. Existem muitas perspectivas para enxergar algo, e quando a gente muda a perspectiva, a gente muda tudo. Eu não vou pedir perdão por uma coisa, eu vou pedir perdão por outra, eu vou pedir perdão por ele ter precisado naquele momento da escova e não ter tido, e eu peguei sem avisar, e não botei outro no lugar no momento. Por isso, pela chateação que eu causei, eu te peço perdão. Então, é pela parte que está ferida, eu peço perdão. Pelo transtorno que isso causou, pela minha parte da história, eu peço perdão. O que o outro vai fazer daquilo é do outro. Então, se eu mantiver uma nobreza, essa tranquilidade, eu sei que é desafiador, eu sei que você vai me dizer, Fran, isso é impossível. Eu digo para você que não é impossível, é desafiador, porque é um passinho para a gente ir desenvolvendo esse centramento, é um passinho para a gente desenvolver, um passinho de cada vez, para a gente ir desenvolvendo, mas eu digo que é possível. Paulo é assim comigo, ele é imbrigável. Eu falo que ele é imbrigável, gente, ele é imbrigável. Eu sou mais brigável do que ele, mas mesmo assim, eu não brigo assim, sabe? É muito raro a gente se estranhar um com o outro, muito raro. Mas ele é imbrigável. E ele é imbrigável não é porque ele é nulo, não, é porque ele é gentil e nobre. Então, quando você está perto de uma pessoa gentil e nobre, você acaba se transformando numa pessoa melhor. Porque o outro não vai te atacar mesmo que você ataque. Mas não é porque ele nem um momento, é como se desse uma chacoalhada em mim. Sabe como se tivesse, assim, uma pessoa batendo o pé sozinha e brigando sozinha no meio da sala e o outro tá assim, olhando, tipo... O outro não tá lhe desprezando, o outro tá te olhando e dizendo assim, tipo, por que isso? E aí você começa a ficar com vergonha. Não com vergonha de si, mas com vergonha da situação. E aí você começa a ajustar seu prumo. Imagina que um exemplo bem caricaturado, assim, bem esdrúxulo, assim. Imagina que você está diante de um papa e que você começa a falar assim, bater o pé no chão e dizer, reclamar de uma coisa e começar a ficar assim. Imagine um papa olhar para você e, tipo, desproporcional, sabe? Imagina que diante de um mestre você vai brigar e dar um murro no outro porque você quer ficar na frente. Ele vai olhar e dizer. Aí, diante de uma pessoa que tem um equilíbrio, quanto maior o equilíbrio que a gente sente e emana, de verdade, esse equilíbrio verdadeiro, mais a pessoa que está ali vai se equilibrando. Então, quando eu solto, eu não preciso prender para o outro ficar. É o contrário, é o contrário. Quanto mais eu solto e me mantenho no meu melhor e vou curando-me, mais o outro fica. Então, no meu caso, eu fui aprendendo cada vez mais a manter a nobreza, a manter a gentileza, a manter a paz com Paulo, do lado dele. E a gente foi aprendendo junto. E algumas coisas ele aprendeu comigo, outras coisas eu aprendi com ele, e a gente continua aprendendo um com o outro. Mas a gente só pode aprender quando a gente liberta-nos para aprender. Se eu não me libertar, porque se eu sinto que eu sou dona da verdade,
Eu não consigo me libertar. Eu estou presa num ponto de vista. Para eu me libertar, eu preciso soltar o que me prende. E o orgulho me prende. A prepotência me prende. A ganância me prende. Ganância não é só com dinheiro, não, tá? Ganância é algo que você quer e só vê o seu e só quer para você, como o egoísmo, mas é uma coisa que você quer só para você, tipo assim, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. E então o egoísmo nos prende, a prepotência, a arrogância, o egoísmo, a vaidade, tudo que nos remete a eu sou o melhor, me prende. E o eu tenho razão também me prende. Se isso me prende, eu não tenho. Tudo que me prende, tudo que prende, perde o fluxo. E se perde o fluxo, alguma coisa vai sair e não vai voltar, porque perdeu o fluxo de ir e vir. Eu prendi de cá, o outro prendeu de lá. Mas se eu mantenho o fluxo, eu permito o outro ir e vir. Vocês entendem? Sim, a ganância é uma erva daninha do jardim do ser. Exatamente. Então, quanto mais eu estou solto, quanto mais eu liberto, mais segura eu estou. E você gosta de estar do lado de uma pessoa segura ou insegura? É uma coisa óbvia, mas é para a gente pensar. Porque eu preciso me transformar nessa pessoa segura para não precisar prender ninguém. Porque, gente, para que vale um relacionamento onde você está prendendo o outro? Me fala aí. Para que vale você estar do lado de uma pessoa que não quer estar com você? Para que vale você se prender seu marido para não fazer isso, não fazer aquilo? E ser infeliz. E o outro vai se distanciando cada vez mais. Não, deixa. E se preenche de beleza, sabe? Se transforma num imã. Porque às vezes o outro quer correr da gente porque a gente está um saco. Às vezes o outro quer correr da gente porque a gente está insuportável. Então, quanto você é encantador, encantadora, não para o outro, por você. Quanto você está inteiro, seguro, confiante. E como é, Fran, que eu conquisto isso, a segurança, a confiança? Eu preciso soltar o outro como minha referência de ser importante. Eu preciso dizer para mim, eu me acolho, eu me amo, eu assumo quem eu sou. Se eu tenho um defeito, eu vou assumir aquele defeito. Se eu tenho uma qualidade, eu vou assumir aquela qualidade. Se eu sou tímido, se eu sou extrovertido, se eu sou o que eu sou, eu vou assumir isso para mim. E o que eu quiser melhorar em mim, eu vou melhorar a partir desse lugar de assumir quem eu sou. Eu vou soltar a necessidade de eu precisar do outro me aprovar para eu me aprovar. Quando eu solto isso, eu começo a ficar mais segura. Mas quanto mais eu preciso do outro, menos poder eu tenho sobre mim. Quanto mais eu preciso do outro, menos autodomínio. Anota essa palavra, autodomínio. Quanto mais eu quero dominar o outro, menos autodomínio. E quanto menos autodomínio, menos segurança e autoconfiança eu tenho. Então, menos amor próprio eu vou ter. Eu preciso do autodomínio em todas as áreas. Sexualidade, por exemplo. Fran, eu conheci uma pessoa. Eu tô doida para ficar com essa pessoa. Minha pele se arrepiou, mas eu sou casada. A pessoa também é casada. Autodomínio, gente. Não é porque você se arrepiou que você tem que ir lá, não. Autodomínio. Não deixa a sexualidade conduzir você. É você que conduz a sexualidade. Ah, a pessoa me irritou e eu fiquei com vontade de dar um murro. Autodomínio. Não deixa a raiva dominar você. Você domina a raiva. Autodomínio. É treino. Eu treino, é treino, é treino. No começo parece impossível. E você vai repetindo para você: eu domino a mim mesmo, eu quero dominar, eu escolho dominar. E aí você vai treinando com pequenas ações, ações que não são desafiadoras, pequenos passos para que você possa ir
criando essa habilidade de se autodominar. A gente só pode dominar a gente, mesmo assim é super desafiador. Imagina dominar o outro, é impossível. Porque o outro pode estar até ali do seu lado, mas o coração pode não estar. E aí não vai adiantar nada uma relação vazia para compor. Você não vai ser feliz. Deixa o outro. E aí você vai ser você. Toda essa segurança. Aí você vai treinando o autodomínio com as coisas mais leves. Exemplo. Eu quero comer, eu já comi um pedaço de bolo, eu quero comer outro pedaço de bolo. Não, eu vou ter o meu autodomínio de não comer um outro pedaço de bolo. Já foi suficiente. Autodomínio simples. Eu preciso dormir agora, mas eu queria tanto assistir esse filme. Ok, eu vou dormir agora porque eu preciso ter um sono, essas noites de sonos. Amanhã eu assisto esse filme, ou no final de semana, autodomínio. Você vai começando a conduzir-se pelo que é melhor para você, do que é mais saudável, do que vai te trazer maior autocuidado mesmo, sabe? Maior amor, maior mimo, zelo por você mesmo. Algo que não vai te destruir. Você fala, não, autodomínio. Você passa adiante, sei lá, imagina que você está fazendo dieta ou uma reeducação alimentar, e você passa por um lugar e tem, eu tenho uma vontade de comer esse hambúrguer aqui. Não, mas eu não preciso. Eu vou aqui como, sei lá, qualquer outra coisa que eu possa comer e que seja bem gostoso também. Para falar nisso, eu sou vegetariana, né? Aí outro dia eu estava no aeroporto, sei lá da onde, com o Paulo, acho que a gente ia para o sul. E aí a gente estava, bem, às vezes não tem muitas opções. A gente passou por um tapioca, né? Tapioca é aquele negócio branco. A gente passou por um lugar que tava fazendo tapioca com champignon. Gente, uma tapioca com champignon, com um molho lá de champignon que eles colocaram, umas coisas lá dentro, tudo natural. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. E tem umas tão gostosas que a gente faz aqui, que são completamente naturais. Então a gente pode pensar assim, autodomínio, eu não vou comer aquele hambúrguer. Eu vou comer aquele negócio gostoso que eu vou fazer em casa. Ou que eu vou comprar, ou que eu vou, sabe? Autodomínio. Autodomínio é um caminho para trazer a segurança, a confiança, o centramento e você pegar de volta o seu poder. E aí você está inteira e você solta. Claro que você não precisa ficar perfeita inteira para soltar, você vai soltando. Você entende quando eu falo isso soltando? Não ficar cobrando, não ficar exigindo, não ficar prendendo o outro, dizendo o que o outro tem que fazer, como tem que fazer. Se você fizer assim, eu vou me sentir mal. Se você fizer assim, eu vou me sentir insegura. Se você fizer assim, sabe? Deixa o outro ser o que o outro é. E teve uma pessoa que eu atendi essa semana, que ela perguntou assim para mim, Fran, eu tô brincando com esse negocinho aqui, né? É bom brincar com esse negocinho aqui. Aí, uma pessoa me perguntou no atendimento que eu estava fazendo com ela. Ela falou assim, Fran, eu ouvi falar que os geminianos, eles viram a casaca do nada. Uma hora eles estão super românticos, outra hora eles não estão nem aí para você, uma hora eles estão sempre solícitos e outra hora eles, tipo assim, por que você está me ligando? A gente acabou de se falar. E não, você sabe alguma coisa sobre isso? É assim? Aí eu falei para ela, Paula é geminiano. E ela, e aí, como é que é? Eu falei, eu não sei, porque tá tudo bem pra gente. E eu deixo ele ser livre, eu não me incomodo, porque eu tô livre junto com ele. E a gente pode viver essa liberdade junto. E se amar, assim, sem se prender. Então era esse recado que a gente vai trazer para vocês. Seja livre e permita viver um relacionamento lindo e livre. Beijo.